na aula anterior, semana passada, nós estávamos falando sobre conservação da energia mecânica e conservação da quantidade de movimento, né? Eu quero reiterar de novo que eu deixei claro na última aula para vocês que esse tema é o tema mais importante da física do ensino médio, né? A conservação da energia e a conservação da quantidade de movimento são os dois princípios da física que, desde muitos séculos, foram submetidos a vários testes e têm sido aprovados, né? A crença no princípio de conservação da energia mecânica e no princípio de conservação da quantidade de movimento, ela prevalece até hoje, e esses dois princípios são os pilares da física básica, né? Então, a gente viu esse exemplo na aula passada, vou ler ele de novo, que é do Enem. É um probleminha que mostra a cara do que o Enem gosta de cobrar sobre quantidade de movimento, né? Então, você tem aí esse brinquedo, a gente encontra muito para comprar em papelarias, né? Em algumas lojas, em feiras de física, e é chamado de pêndulo de Newton, né? O pêndulo de Newton, ele é composto por vários pêndulos aí lado a lado, e dá para fazer um experimento bacana aí de conservação da quantidade de movimento. Neste exemplo característico, né, você tem 5 pêndulos lado a lado, 5 esferinhas, como vocês estão vendo, e o sistema, né, ele terá 3 dessas esferas levantadas aí de um certo ângulo, de uma certa inclinação, como vocês estão vendo, e elas serão soltas a partir do repouso. Então é óbvio que elas vão cair, né? E ao cair, essas esferas vão colidir com as duas outras esferas que estão em repouso aí, na posição vertical normalmente. Essa colisão é uma colisão elástica, né? O problema falou lá, ó, há uma colisão elástica com as duas outras esferas, e isso é informação importante. Lembrando, colisão elástica significa dizer que a conservação da quantidade de movimento e também conservação da energia. Né? Ao contrário das outras colisões, né, galera? Lembrando, isso é muito importante. Tá? Se esquecer esse detalhe, não faz. Se a colisão é inelástica, não conserva energia. Se é completamente inelástica, não conserva energia e, além disso, os corpos grudam após a colisão. Se a colisão é elástica ou perfeitamente elástica, haverá uma conservação das duas grandezas, tanto da energia, tanto da quantidade de movimento. Então, a ideia aí, né, como várias pessoas já disseram aí, qualquer resposta, duas pessoas responderam no privado que é a letra D, né? E esse problema é interessante, né? Porque, lembrando lá, sem pensar em energia, vamos pensar em quantidade de movimento. Quantidade de movimento do sistema antes de colidir, imediatamente antes de colidir, tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente depois que colidiu. Quando eu falo imediatamente, estou dizendo o seguinte: essas duas esferas estão aqui paradas, né? E as 3 esferas vão descer lado a lado e colidir com elas. Então a ideia é que nós vamos primeiro, galera, considerar essas 3 esferas que estão descendo como se fosse um corpo só. Quando elas colidem com essa esfera, então nós temos uma colisão de um corpo que tem massa 3m com um corpo que tem massa 2m parado. A quantidade de movimento inicial, então, é 3m vezes v, que é a velocidade das 3 esferas, mais 0, que é a quantidade de movimento das duas que estão paradas. Beleza, então é 3mv. Ok, galera? Após a colisão, a quantidade de movimento tem que ter o mesmo valor, né? Porque o princípio fala que ela se conserva. Então, a partir dessa ideia, é fácil a gente ver que, após a colisão, tem que subir com a mesma velocidade, uma massa exatamente igual à massa inicial e com a mesma velocidade. Quando isso acontece, a quantidade de movimento continua 3m vezes v. Portanto, tem que subir 3 esferas de novo. Então, considerando que vai subir 3 esferas com a mesma velocidade, então a nossa resposta é a letra C, né, galera? Olha lá, a letra C. Tá?
para que haja conservação da quantidade de movimento, vai subir 3 esferas e 2 esferas ficarão paradas. Essas 3 esferas descerão, 2 esferas ficarão paradas e vai subir 3 esferas de novo. E esse processo se repete indefinidamente. Se você refazer esse experimento e deixar 4 esferas em repouso na vertical e subir só uma na vertical, com uma certa inclinação, e soltar, você vai ver que ela vai retirar uma esfera lá do outro lado. Essa uma esfera, que corresponde à mesma massa, né, ela sairá com a mesma velocidade da colisão. Ela vai subir, bater de volta e retirará essa esfera de novo. Se você fizer o experimento com 2, vai arrancar 2 do lado de lá. E assim sucessivamente. Isso garante a conservação da quantidade de movimento desse sistema. Okay? Então, é um probleminha clássico aí do Enem 2014. Tá? Tem vários outros, tá? À medida que a gente for fazendo aulas aí, a gente vai vendo esses problemas melhor nas aulas de exercício. A ideia aqui é que vocês compreendam o conceito por enquanto, tá, galera? Então, bora lá para o próximo. Espera aí que eu acho que deu um problema aqui. Só um minuto. Agora foi. Então, olha só, galera. Por favor, não se assustem com as contas, tá? Porque é importante fazer isso para vocês compreenderem o negócio. Então, esse problema fala um objeto de 3 quilos movendo-se a 8 metros por segundo e sentido positivo de um eixo X sofre uma colisão elástica com um objeto de massa mzão inicialmente em repouso. Após a colisão, o objeto de massa mzão tem sua velocidade de 6 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Qual a massa de mzão? Então tá aí os dados, ele quer saber a massa desse corpo, né? A massa mzão. E a ideia, né, fundamental desse problema é estudar a colisão. Né? O princípio fundamental para qualquer tipo de colisão é que a quantidade de movimento do sistema imediatamente antes de colidir é igual à quantidade de movimento do sistema depois que colidiu. Então, Q inicial igual a Q final. Abrindo as equações do Q, a gente fica com massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2. Essa soma das quantidades de movimentos imediatamente antes da colisão é igual massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2, imediatamente após a colisão. Tá? Isso é a soma, galera, das duas quantidades de movimento. Eu chamei o corpo 1, quantidade de movimento 1. Corpo 2, quantidade de movimento 2. Substituindo os dados, nós ficamos com massa do corpo 1 é 3, velocidade do corpo 1 antes de colidir é 8 metros por segundo para a direita, então é 8. Mais massa 2 é o mzão, eu não conheço a massa dele, vezes a velocidade do corpo 2, que é 0, porque ele estava parado. Tudo isso no início. Isso é igual, no final, após a colisão, massa 1, 3, velocidade final do corpo 1, V1. É um dado que eu desconheço, o problema não deu, então deixa aí V1. Mais massa 2 é o mzão, vezes a velocidade do corpo 2, 6. Isso tudo no final. Está aí a substituição dos dados do problema. Só que tem um detalhe aqui importante, galera, que é o seguinte. Observem que a velocidade inicial do corpo 1 eu chamei de 8, a velocidade final do corpo 2, 6, e foram dados do problema. Porém, tem uma característica importante aqui que temos que levar em consideração, tá? Ele falou que o corpo de emissão, após a colisão, se moveu a 6 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Então, ele estava indo para a direita, ele continuou para a direita após a colisão. Se ele tivesse me falado, por exemplo, que após a colisão, o corpo de massa emissão voltou, ele bateu, ricocheteou para trás com essa velocidade, então aqui nos dados eu deveria colocar menos 6. Esse sinal negativo é importante e ele identifica o sentido do movimento. Tá?
Então, continuando aí, simplificando, isso vai ficar né? 3 vezes 8 é 24, isso aqui vai zerar, vai sumir da conta. Então, vai ficar à direita 3V1 mais 6M. Ok, galera? Eu só inverti o sentido aqui, eu coloquei 6M mais 3V1, que é isso aqui que está à direita, tá? Eu passei para a esquerda. É igual a 24. Observem que todos os termos são múltiplos de 3, né? 3, 6 e 24 são todos múltiplos de 3. Para melhorar essa equação, para ficar mais fácil, eu posso dividir toda a equação, à direita e à esquerda, por 3. Quando eu faço isso, né? 6 dividido por 3 dá 2, então fica 2M. 3 dividido por 3 dá 1, então fica V1. 24 dividido por 3 dá 8. O que é isso aí, galera? Isso é uma equação com duas variáveis, olha aí, ó. 2M mais V1 igual a 8. M é meu objetivo do problema, é o que eu quero. V1 é a velocidade do corpo 1 após a colisão, que eu não sei. Então, estou com um problema aí, né? O princípio de conservação da quantidade de movimento não me permite chegar no resultado que eu quero, porque ele acaba com duas variáveis aí desconhecidas. Então, agora, a única coisa que podemos fazer é explorar um outro dado importante do problema, que é colisão elástica. Isso significa que a energia cinética total do sistema imediatamente antes de colidir é igual à energia cinética total do sistema após a colisão. Eu vou usar a mesma ideia, pessoal. O que quer dizer energia cinética inicial? É a soma da energia cinética do corpo 1 mais a energia cinética do corpo 2. Energia cinética do corpo 1, meio de M1 V1 ao quadrado. Energia cinética do corpo 2, meio de M2 V2 ao quadrado. Então está aqui a soma de duas energias no início, antes de colidir. Isso tem que ser exatamente igual à soma da energia cinética do corpo 1 mais energia cinética do corpo 2 depois que colidiu. Então, notem bem que eu estou falando de energia do sistema. É a soma da energia dos dois. Isso não pode mudar na colisão elástica. Substituindo os dados, vamos lá. Massa do corpo 1 é 3, velocidade inicial do corpo 1 é 8. Massa do corpo 2, M, velocidade inicial do corpo 2, 0. Massa do corpo 1, 3, velocidade inicial do corpo 1, V1 ao quadrado, desconhecida. Massa do corpo 2, M, velocidade final do corpo 2, 6. Vamos elevar os termos todos ao quadrado, né? Nós vamos chegar nisso aí, ó. 36 M mais 3V1 ao quadrado igual a 192. Posso dividir tudo por 3 da mesma maneira da forma anterior, né? 36 por 3 dá 12. Então, isso aqui fica 12M mais 3V1 ao quadrado dividido por 3 dá V1 ao quadrado. Isso é igual a 192 dividido por 3, 64. Portanto, está aí uma outra equação que obtivemos com a conservação da energia, mecânica, né? Na colisão elástica. Só que também essa equação não nos permitiu chegar no resultado do problema. Mas nós temos agora duas equações. Uma equação obtida ao explorar a conservação da quantidade de movimento, uma equação obtida ao explorar a conservação de energia. Os dois princípios juntos nos deram um sistema de equação, duas variáveis e duas incógnitas. Vocês estudaram isso aí com o Renato e com o Deju, né? Sistemas lineares, sistema de equação linear. Ok? Bora lá resolver? Como é que faz isso? Tem vários métodos, né? Um método bacana é o método da substituição. Como que é o método da substituição? Eu posso vir aqui, ó, e isolar a massa, isolar o M. 2M mais V1 é igual a 8. Então, eu posso jogar V1 para o outro lado, ele é positivo, fica negativo. Depois eu jogo 2 para baixo. Com isso, o M, que está aqui, ó, pode ser escrito como 8 menos V1 sobre 2. Ok, isolei o M, vou na equação de baixo e substituo. 12M vai ficar 12, que multiplica 8 menos V1 sobre 2. Continuando, mais V1 ao quadrado, igual a 64. Notem que aqui, galera, eu posso cortar o 12 com 2. Né? Quando eu fatorar o 12 com 2, vai dar 6.
Agora eu multiplico aqui para dentro. Tá? Vai ficar 6 vezes 8, 48. 6 vezes V1, 6V1. Continuando, mais V1 ao quadrado igual a 64. Nota que eu vou organizar essa equação, porque ela é uma equação do segundo grau, né? Então ela vai ficar V1 ao quadrado menos 6V1 menos 16, né, igual a zero. Por que 16? Porque eu vou passar o 64 para cá, né? Fica menos 64. 48 menos 64 dá menos 16. Tá aí a equação do segundo grau. Vamos usar delta. B ao quadrado menos 4AC dá 100. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então vai ficar V1 igual a 6, né? Menos B, como é negativo aqui, menos vezes menos dá mais. Mais ou menos raiz de 100, que é 10, sobre 2A. 2 vezes 1 é 2. Portanto, galera, tá aí duas soluções. Uma delas é V1 igual a 8 metros por segundo. A outra delas é V1 igual a menos 2 metros por segundo. Ok? Então, qual delas pode ser verdadeira? Nós temos duas soluções matemáticas para esse problema, mas a solução física é uma só. E por quê? Porque pela lógica do problema. Né? Vamos observar, o corpo V1 é o corpo que estava indo, né, inicialmente para a direita, ele colidiu com o corpo de massa emisão que estava inicialmente em repouso. E o problema falou o seguinte, que após a colisão, esse corpo de massa emisão passou a ter velocidade de 6 metros por segundo para a direita. E o corpo V1, o que aconteceu com ele? Tem um dado aqui que já prova para a gente o resultado. Quer ver? Vou voltar rapidão. Olha aqui, gente. Vou voltar lá no enunciado. Olha só que coisa importante. Ó. Um objeto de 8 kg movendo-se a 8 metros por segundo. Quer dizer que o corpo V1, antes de colidir, estava a 8 metros por segundo e o corpo V2 estava parado. Então, vocês acham que após a colisão, o corpo V1 vai continuar com a mesma velocidade para a direita, como se nada tivesse acontecido? Claro que não, né? Isso é impossível. Como que o corpo V1, que estava com uma certa velocidade, vai colidir com o corpo parado? Ele vai ceder velocidade para esse corpo parado e ele vai continuar com a mesma velocidade. Isso é impossível. Isso seria como que o corpo V2 ganhou velocidade do nada. Então, o corpo V1 não pode manter a mesma velocidade inicial. Então, esse resultado está fora de cogitação. A resposta, então, é a velocidade V1 é igual a menos 2 metros por segundo. E o que quer dizer isso? Simples. O corpo V1 ele estava a 8 metros por segundo para a direita, ele colidiu frontalmente com o corpo emisão que estava parado, e esse corpo V1 voltou para a esquerda a 2 metros por segundo. Por isso, o sinal negativo do 2. Está aí a nossa resposta. Agora sim, de posse desse V1, nós achamos a massa, né? Porque o problema pediu a massa. Só vim aqui substituir aqui, por exemplo, ó, 2m mais V1 igual a 8. Se você jogar o valor de V1 aqui, né? Vai ficar 2m menos 2 igual a 8. 2m igual a 10. M igual a 5 quilos. Aí, a massa desse corpo, 5 quilos. Galera, detalhe para vocês. Ah, Luiz, pô, mas o que é isso? Isso aí vai cair no Enem? Isso aqui, não. Mas esse problema está aqui por quê? Porque esse problema ele é para mostrar para vocês como explorar os dois princípios de conservação, como eu falei que é os dois princípios mais importantes da física. E, além disso, esse problema ele é bacana da gente treinar ele, porque notem a quantidade de matemática que tem nesse problema. Né? Notem como que isso é bacana. Né? Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de equação do primeiro grau, delta, raízes de equação do segundo grau. Né? Isso é muito bacana de estudar. Tá? Então, eu aconselho vocês depois refazer, sentar e refazer o problema. Aplicar por partes. Primeiro, conservação da quantidade de movimento, devagarzinho, chegar numa equação. Esquece aquilo ali, vai para a conservação da energia, chega na outra equação, junta as duas, resolve o sistema. Vocês estarão estudando física, né? Conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, estarão estudando matemática profundamente. Tudo ao mesmo tempo. Luiz. Isso aí que é um problema para treinar. Oi, pode falar. Aquela questão do Enem, aquela anterior,
eu falei que era a D, aí você falou que era a C. Por que é a C mesmo? Só um minuto, deixa eu voltar nela. Essa aqui, né? Isso. Então, a ideia é o seguinte, Aleph, tem que haver conservação da quantidade de movimento. Não importa, em qualquer colisão tem que haver conservação da quantidade de movimento. Olha só, isso aqui é o sistema antes de colidir. Se a gente tivesse que calcular a quantidade de movimento algebricamente, vamos supor que cada esfera tem a massa idêntica. Foi falado lá que elas são idênticas lá em cima. Cada esfera tem a massa idêntica. Então, a massa desse conjunto que está descendo é 3m, se eu supor que a massa de cada esfera é m. Então, se essas esferas, essas três, que descem com a mesma velocidade, chegam aqui com a velocidade v, então a quantidade de movimento do sistema inteiro antes de colidir é 3mv mais zero, porque essas duas aqui estão paradas. Essa soma vai dar 3mv. Acabou. Essa é a quantidade de movimento do sistema. Ok, aí colidiu. Colidiu. O que vai acontecer depois da colisão? A regra geral tem que respeitar a conservação da quantidade de movimento. Então, depois que colidiu, a quantidade de movimento tem que continuar sendo igual a 3m vezes v. Isso justifica o fato de que, considerando que a colisão é elástica, tem que subir exatamente 3 esferas e com a mesma velocidade. Somente dessa maneira, a quantidade de movimento final vai ser, da mesma forma que inicialmente, 3m vezes v. Por isso que a resposta é essa aqui. Tá? Sobe 3 esferas e 2 ficam paradas. Tá? Luiz, Esses aqui... Oi. Se fosse, por exemplo, parcialmente elástica, essa D poderia ser, né? Então, aí que tá. Na verdade, se falasse que não é elástica, olha, vamos pensar. Se falasse que não é elástica, isso aqui está fora de cogitação. Tá? Essa não tem como. Poderia ser a B, por exemplo. Até a B poderia. Tá? Poderia haver um retorno aí de algumas delas. Poderia ser a D, tá? Porque perdeu energia na colisão. Então, como a colisão é uma colisão que perdeu energia, então vai subir uma quantidade de esferas menor do que 3. Aí poderia ser exatamente a letra D Luiz, e até mesmo a letra E, tá vendo? A letra E é uma questão que perdeu tanta energia que subiu só 1/3 da quantidade inicial. Oi. a B, por exemplo, ela teria que ter ganhado energia, né? Exatamente. Ou a massa das esferas que estavam em repouso inicialmente tem que ser menor, né? Para B, para haver um retorno, a massa tem que ser maior, na verdade, né? Observe que se você tem um corpo de grande massa, se você joga esse corpo está num lugar muito liso. Se você joga uma bolinha nele lá, essa bolinha volta porque a massa daquele corpo é muito grande. Se a massa do corpo é maior, você pode ver que a tendência da bolinha que bate é continuar para a direita empurrando esse corpo. Entendeu? Entendeu? Beleza. Então, bora lá. Vamos continuar. Então tá aí, vamos mais um exemplo, galera, que é também importante, tá? É mais um exemplo de conta, mas eu faço questão de tratar deles com vocês, porque a gente engloba muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos lá, é o último. Um bloco de madeira de massa M igual a 2 quilos é atingido por um projétil de massa 200 gramas e velocidade V0. O projétil atravessa o bloco, saindo com sua velocidade reduzida à metade. O bloco, por sua vez, passa a se mover sob a influência do atrito com a superfície, onde o coeficiente de atrito cinético vale 0,5. Após percorrer 16 metros, atinge o repouso. Determine V0. Então tá aí, probleminha bacana, né, galera? Tem um bloco parado em repouso, você atira um projétil, né? Imagina um revólver, por exemplo, um projétil a grande velocidade, esse projétil consegue perfurar esse bloco, né? E ele atravessa esse bloco passando para o outro lado. Só que após a colisão,
a velocidade desse bloco é reduzida e cai para a metade. Então, ele pede qual que é o valor dessa velocidade inicial, a partir desses dados aí que você tem. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Galera, todo problema que houve colisão, você vai explorar o princípio de conservação de energia, da quantidade de movimento. Porque o princípio é geral, independente da colisão. Só que nesse caso, olha só, eu não tenho nem a velocidade inicial, nem a velocidade final de nenhum dos dois, né? Não tenho a velocidade final do bloco, não tenho a velocidade inicial da bala. Então, o ideal seria eu fazer um estudo do bloco. Por que eu estou falando isso? Porque olha só que ele contou aqui, o dado dele, ó. Após percorrer 16 metros, atinge o repouso. Ou seja, quando a bala bateu, perfurou o bloco ganhou, entre aspas, né, energia. E ele passou a ter energia cinética. Mas assim que ele começou a se mover, o atrito começou a atuar sobre ele, reduzindo a velocidade dele gradualmente, retirando a energia mecânica e transformando a energia mecânica em calor. Quando toda a energia foi retirada do bloco, ele chegou no repouso. É por isso que, através dessa transformação de energia sofrida, nós podemos utilizar o chamado princípio, o teorema trabalho-energia cinética. E eu quero mostrar esse problema para vocês, pessoal, porque existem duas maneiras de resolver problemas em termos de energia. Que é o seguinte, quando o problema fala assim, não há atrito, desconsidere o atrito, você pode começar falando assim, ó, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Igualar as energias, igual nós fizemos nas aulas anteriores. Porém, quando o problema fala que há atrito, nós não podemos igualar a energia mecânica, porque se há atrito, a energia mecânica será perdida, ou parcialmente ou toda, como nesse caso. Então, há duas vertentes, duas maneiras de resolver. Quando não há atrito, energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Quando há atrito, eu uso o teorema trabalho-energia cinética. Vamos lá, devagar aqui para vocês verificarem esse teorema. O teorema é o trabalho total, o trabalho de todas as forças que atuam no sistema, é igual à variação de energia cinética. Então, a ideia é a gente somar o trabalho de todas as forças que atuam nesse bloco. Como o bloco se move somente na horizontal, após a colisão, nós temos três forças atuando sobre ele. O peso, vertical para baixo, a normal, vertical para cima, e a força de atrito para a esquerda, freando o bloco. O peso e a normal não realizam trabalho. Né? Lembra da aula passada, pessoal? Por que o peso e a normal não realizam trabalho? Porque elas não deslocam o bloco na direção delas. O ângulo entre essas forças e a direção do movimento é 90 graus. Aí quando eu jogo na minha equação do trabalho... Oi? Deslocou só na horizontal, né? Exatamente. Não só na horizontal. A questão é, Aleph, o ângulo entre essas forças e o deslocamento é 90 graus. Aí, qual que é a equação do trabalho mesmo? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Se o ângulo é 90, cosseno de 90 é zero. Aí o trabalho é zero. Mas, olha, pode ser que a força não esteja na horizontal, mas fazendo um ângulo diferente de 90. Por exemplo, 60 graus. Aí há trabalho? Só que o trabalho é decomposto, né? É só o trabalho da componente horizontal, como você falou, que significa multiplicar ela por cosseno de θ. Então, galera, nesse exemplo nosso, as duas forças lá verticais não realizam trabalho. Então, quando eu vou somar o trabalho total, o único trabalho total que existe é esse aí que vocês estão vendo. Trabalho da força de atrito cinético. O que quer dizer esse trabalho da força de atrito cinético? Significa a energia que a força de atrito vai gradualmente retirando do bloco até o bloco parar. Justamente por isso está aqui, ó, trabalho da força de atrito cinético é igual energia cinética final menos energia cinética inicial. É o quanto que mudou na energia. O trabalho da força de atrito cinético é calculado pelaquela equação do trabalho, né, gente? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Note o seguinte, o bloco vai para a direita, né? E a força de atrito atua para a esquerda, freando o bloco. Então, o ângulo entre a força de atrito e o deslocamento
a direção do deslocamento, é 180 graus. Portanto, cosseno de 180 dá menos 1. Isso justifica esse menos aqui, ó, tá? Menos força vezes deslocamento. Essa é a equação do trabalho. Se você esquecer de cosseno, é só lembrar. Toda a força que está no sentido oposto está reduzindo a energia do sistema. Então, está realizando um trabalho negativo. Então, fica menos força de atrito cinético vezes deslocamento é igual energia cinética final, mv final ao quadrado sobre 2. Menos energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Portanto, voltando aqui, ó, a força de atrito cinética, nós estudamos ela lá na mecânica, nas leis de Newton, né? Ela é determinada sempre pelo coeficiente de atrito vezes a normal, né? Aí, lembrando, direto, a normal está para cima, o peso está para baixo, o corpo não se move na vertical. Conclusão, normal é igual ao peso. Então, já joga aqui, ó. Força de atrito cinético é o coeficiente vezes a normal. Mas quem é a normal? É o peso. E quem é o peso? Massa vezes gravidade. Então, ficou mc vezes mg. Isso tudo aqui é a força de atrito, né? Continuando a equação, ó, vezes deslocamento, isso é igual a repetir tudo aqui do lado de cá. Só repetir, tá? Beleza. Continuando, repetir o lado esquerdo, ó, menos mc mg vezes d é igual. O bloco parou no final, galera. O bloco sofreu a colisão, ganhou velocidade, moveu e foi reduzindo a sua energia até parar. Então, a velocidade final do bloco é zero. Esse termo todo aqui, à esquerda, à direita, esse primeiro termo aqui é zero, né? Porque se a velocidade é zero, vai zerar tudo. Olha o que sobrou, então. Menos m v0 ao quadrado sobre 2. Então, quando eu igualo isso, ó, tem menos dos dois lados, então eu posso multiplicar os dois lados por menos 1, ok? E esse 2 aqui que está aqui, para sumir com ele, para não ficar chato, eu multiplico os dois lados por 2, né? Aqui eu multiplico por 2, fica 2 mesmo. Então fica 2 mc vezes gd. E aqui eu multiplico por 2, corta com 2 de baixo. Além disso, vocês estão notando aqui que tem massa dos dois lados também, né? Esqueci de falar. Ó. Então pode cortar a massa dos dois lados. Por isso que sumiu a massa aqui, tá, gente? Ficou só 2 mc gd igual. No lado de cá, como eu cortei o 2 e a massa, ficou V0 do bloco ao quadrado. O problema é que essa é a velocidade inicial do bloco, né? Então, quando eu jogo a raiz quadrada para lá, velocidade inicial do bloco é a raiz de 2mc vezes gd. Todos esses termos aqui eu conheço, foi dado no problema. O μ é 0,5, a gravidade é 10, o deslocamento é 10 metros. Portanto, jogando todos os dados aqui dentro da raiz, isso vai dar 100, né? E a raiz de 100 é 10 metros por segundo. O que é isso? É a velocidade inicial do bloco. Assim que a bala rasgou ele, saiu, passou sobre ele. Ah, beleza, Luiz. Então, Ô, Luiz, deixa eu voltar para vocês. Pra vocês entenderem o que está acontecendo. Olha só, gente. Espera aí que tem um erro aqui também. Aqui é 10, tá? Não é 16, não. Deixa eu corrigir aqui. É 10. Olha só, galera. Prestem bem atenção. Como eu falei para vocês, eu não conhecia nada sobre a bala. Então, eu esqueci a bala e estudei o bloco, o movimento do bloco. Essa velocidade inicial que eu achei lá, que é 10, é a velocidade que o bloco adquiriu assim que a bala rasgou ele, passou por ele. Depois o bloco veio para o repouso. Beleza, mas não é isso que o problema quer, não. O problema quer qual é a velocidade da bala quando a bala penetrou no bloco. Então, esse resultado é importante, mas não é o resultado do meu problema. Pode falar, Wallace. não, eu já entendi já. É o Túlio. Ah, beleza. Entendeu? Obrigado, Luiz. Era esse dado mesmo, né? Então, Era o dado da distância. Ok, beleza. Então, galera, ó, não é isso que o problema quer, tá? V0B é a velocidade inicial do bloco. Achei ela. Só que agora, esse dado vai me ajudar a aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Então, eu vou aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Na colisão, Q inicial é igual a Q final. Então, a soma de Q da bala e do bloco, antes de colidir, é igual à soma do Q da bala e do bloco, depois que colidiu. Abrir as equações, né? Massa, velocidade, antes de colidir, é igual a massa, velocidade, depois que colidiu. Aí. Isso aqui é receita de bolo, gente. Toda hora a mesma coisa. Dados agora, vamos para os dados.
Qual que é a massa da bala? Foi falado lá no problema, 200 gramas. Aqui não pode estar grama, tem que passar para quilos. Tá 0,2, né? Divide por 1000. Então, olha só, galera. A quantidade de movimento inicial da bala é a massa dela, 0,2 em quilos, vezes a velocidade inicial da bala, que eu não sei. Por isso que agora sim eu vou chamar de V0. Mais massa do bloco. Qual é a massa do bloco? Foi falado lá, 2 quilos. Vezes a velocidade do bloco antes de colidir. Antes de colidir, o bloco estava paradinho lá. Então, 0 vezes 0 é igual massa da bala, 0,2, vezes a velocidade final da bala. Foi falado lá, a velocidade final da bala foi reduzida à metade. Então, se a velocidade inicial é V0, a velocidade final é V0 sobre 2. Mais massa do bloco, que é 2 kg, vezes a velocidade final do bloco. Aqui que vocês têm que tomar cuidado. Essa velocidade final do bloco que está aqui é a velocidade final adquirida pelo bloco após a colisão. Essa velocidade é exatamente aquela que eu achei lá no slide anterior, que eu chamei de V0. Então, ela vale 10. Portanto, galera, acho o V0 agora fácil. Né? É só isolar aqui os V0, chegamos no resultado. 200 metros por segundo. Ok? Retornamos daqui a pouco, galera, com novo conteúdo. Ok? 5 minutinhos só, eu mando o convite lá para vocês. Por enquanto, valeu, obrigado. Se tiver alguma pergunta, no retorno, vocês... Então, vamos lá. Tem mais um exemplo aqui para nós terminarmos a matéria, que eu acho importante. Então, eu vou ler para vocês. Seguinte. A figura a seguir ilustra um projétil de massa igual a 200 gramas, disparado horizontalmente, com velocidade de módulo V1 igual a 200 metros por segundo, contra um bloco de massa M2 igual a 2 kg, em repouso, suspenso na vertical por um fio de massa desprezível. Após sofrerem uma colisão perfeitamente inelástica, o projétil fica incrustado no bloco e o sistema projétil-bloco atinge uma altura máxima H, conforme representado na figura. Determine H. Bom, galera, fiz questão de fazer esse problema também, porque ele é quase igual ao outro, tem só uma diferença. Nós vamos usar a receita de bolo do outro da mesma maneira. Tá? Esse, primeiramente, nós vamos explorar, o objetivo é achar H, mas inicialmente vamos explorar a colisão. Tá? Então vamos lá na colisão estudar a conservação. Né? Então nós sabemos que a quantidade de movimento inicial, antes da colisão, é igual à quantidade de movimento final, depois da colisão. Então está aqui. Soma das duas quantidades de movimento inicial. Massa da bala, velocidade inicial da bala. Mais massa do bloco, velocidade inicial do bloco. Isso é igual. Soma da quantidade de movimento final. Massa da bala, velocidade final da bala, mais massa do bloco, velocidade final do bloco. Dados. Massa da bala, 200 gramas, passando para quilo, 0,2. Velocidade inicial da bala, antes de colidir, 200 metros por segundo. Foi falado. Mais massa do bloco, 2 quilos. Já está em quilo, deixa 2 mesmo. Velocidade da bala, velocidade do bloco antes de colidir, 0. Porque o problema falou que antes da colisão o bloco estava parado. Isso é igual do outro lado. Galera, aqui tem um dado importante também, mais um dado que vocês não podem esquecer, que é o seguinte: colisão perfeitamente inelástica. Olha que bacana. Aqui o problema falou ainda, depois que ele contou que é essa colisão, ele falou assim, a bala fica incrustada, né? Mas não precisava falar, porque colisão perfeitamente inelástica significa exatamente isso. Toda colisão perfeitamente inelástica é uma colisão onde os corpos se grudam após a colisão. E isso é importante porque, olha aqui, galera, se os dois se grudam, quer dizer que eles caminham juntos. Então, a velocidade final da bala, após a colisão, é a mesma velocidade final do bloco. Isso é bacana porque essas duas grandezas são iguais. Então, eu não vou chamar de velocidade final da bala, velocidade final do bloco. Eu vou chamar só de velocidade final. E como elas são iguais, ó, tem ela aqui e aqui, eu coloco a velocidade final em evidência. Então, fica a velocidade final que multiplica a soma das massas
Observe que se eu multiplicar de volta, ó, massa da bala, velocidade final da bala, volta aqui, mais massa do bloco, velocidade final do bloco, volta aqui. Não precisava colocar evidência, pessoal, e achar o resultado a mesma coisa, ok? Mas fica melhor. Então, agora, colocando evidência, a gente pode substituir os dados das massas, né? Massa da bala, 0,2, massa do bloco, 2. Então, fica 0,2 mais 2 vezes a velocidade final, V. Lado de cada 40, né? 0,2 vezes 200, 40. Então, a gente fica 40 igual a 2,2V. Então, V vai dar 18,18 aproximadamente metros por segundo. Achamos aí a velocidade final do sistema. Bora lá no problema agora, galera. Olha lá. Ó, a bala ela bateu no bloco, agarrou dentro do bloco e o impulso que o bloco sofreu e devido a bala ter agarrado dentro dele, fez o conjunto ganhar velocidade. Mas como o conjunto é um pêndulo, esse pêndulo oscilou, subiu. À medida que ele subiu, ele foi freado pela força da gravidade e atingiu uma altura máxima. Parou. Esse é o meu objetivo, baixar a altura máxima. Agora, galera, esqueçam a colisão e vamos explorar um outro princípio de conservação, que é não há atrito durante esse movimento vertical do pêndulo. Então, esse sistema, durante a subida dele, tem sua energia mecânica conservada. Então, eu posso afirmar que esse sistema após a colisão conserva a energia mecânica. Vamos lembrar, pessoal, da aula passada? Como é que se aplica a conservação da energia? Energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Portanto, a soma das três formas de energia inicial, né, que é cinética, mais potencial gravitacional, mais potencial elástica, antes de colidir, é igual a essa mesma soma depois de colidir. Mas fazendo uma análise, vamos pensar o seguinte. Assim que a bala bateu no bloco e agarrou, o sistema estava em um nível de altura que nós vamos chamar de zero, nosso nível de referência. Por isso, nesse momento, ele não tinha altura. Então, ele não tinha energia potencial gravitacional. Esse sistema não tem mola mesmo. Se não tem mola, não tem energia potencial elástica. Corta. O sistema tinha velocidade, né? Que eu estou considerando o momento inicial, quando o sistema subiu. Começou a subir, desculpa. Então, a única energia que o sistema tinha no início de tudo, dessas três, é só energia cinética. Por isso que eu coloquei aqui, ó, energia cinética inicial é igual. Vamos lá, galera. No final, quando é alcançada a altura máxima, se é a altura máxima, o bloco vai ter que parar, né? Para depois descer. Então, na altura máxima, não há velocidade. Então, não tem energia cinética. Corta. De novo, lá na altura máxima, não tem mola. Então, não tem potencial elástica. Corta. Na altura máxima, obviamente, tem altura. Então, tem energia potencial gravitacional. Portanto, é a única que restou à direita. Notem, galera, que esse movimento na vertical é puramente uma transformação de toda a energia cinética que o sistema tinha em potencial gravitacional. Agora sim, jogando as equações, né? O que é energia cinética? Massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Isso é igual. O que é energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Né? Nota que tem massa dos dois lados. Eu posso cortar as massas dos dois lados e isolar o V ao quadrado. Eu jogo 2 para lá, fica V ao quadrado igual a 2GH. Então, como o problema quer calcular a altura, né? Que é a altura máxima que ele quer, eu isolo a altura. A altura é V ao quadrado. Esse termo que está multiplicando a altura, faço dividir. A altura é V ao quadrado sobre 2G. Portanto, galera, substituindo os dados, ficamos com 18,18 ao quadrado sobre 2 vezes 10. A conta toda dá 16,52 metros. Essa é a altura máxima que o sistema vai alcançar. Tá? É um problema um pouco fora de escala, né? Porque essa altura é muito grande, né? De se imaginar como pêndulo. Mas essa é a matemática aí desse problema. Exemplos, e vou deixar o material para vocês. Eu solicito que vocês refaçam isso aí com atenção. Notem que cada slide desse tem um textinho explicando por que é feito dessa maneira. É muito importante isso.
Se vocês refazerem esses 3 problemas aí grandes e compreenderem a solução deles, vocês estarão compreendendo muita coisa sobre essa matéria, porque está tudo embutido nesses problemas. Teoria do trabalho de energia cinética, conservação da energia mecânica, ação da quantidade de movimento, sistema de equação linear, equação de segundo grau, está tudo aí dentro desses 3 exercícios, ok? Então, vou deixar para vocês darem uma olhada depois. Caso não compreendam, fique agarrado, é só mandar mensagem para mim lá, tá? Que assim que possível eu respondo. Vamos finalizar essa parte aqui e vamos começar outro conteúdo. Eu volto rapidão. Bom, galera, então nós vamos falar agora de refração da luz. Tá? A refração da luz é um tópico da óptica geométrica, né, que nós já estudamos parcialmente, né, a questão da natureza da luz, a reflexão da luz, a lei da reflexão, aplicações da reflexão, que são os espelhos planos, espelhos côncavos e espelhos convexos. Tudo isso nós já vimos, e vimos também alguns fenômenos luminosos. Vimos sobre interferência, difração, né? Falamos rapidamente sobre quais são todos esses fenômenos relacionados à óptica geométrica. Refração, nós falamos rapidamente, e agora nós vamos aprofundar na refração e nas aplicações da refração. Né? Então, a refração da luz é um fenômeno importante e ela está presente em nossa vida em diversos momentos. Né? O que é importante aqui hoje é vocês notarem o seguinte: toda vez que a luz incide em um meio transparente ou semi-transparente, por exemplo, a luz vem do ar, incide na superfície, na interface que separa ar e água. Nesse momento, haverá o que nós chamamos de uma divisão dessa energia total incidente. Um raio total que conserva, que traz com ele uma quantidade de energia na forma de radiação, esse raio terá uma parte dele, uma parcela dessa energia refletida de volta para a superfície. A reflexão, nós estudamos ela, é um processo de retorno do raio incidente para o mesmo meio de onde ele veio. E a reflexão é regida pela que nós chamamos de lei da reflexão, que fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sempre. A reflexão é sempre regida por essa lei. Qual que é a ideia? No ponto onde o raio incidente chega, nós traçamos o que nós chamamos de reta normal. É uma reta tracejada aqui que faz 90 graus com a superfície separadora. Vocês podem ver aqui. Essa reta normal vai delimitar um ângulo chamado ângulo de incidência. É o ângulo entre a normal e o raio incidente. Então, o raio refletido, ele também fará um ângulo entre ele e a normal. A lei da reflexão é simplesmente ângulo de incidência é igual ângulo de reflexão. Okay? No entanto, uma parte desse raio de luz vai conseguir penetrar a superfície da água. Esse raio de luz vai passar, então, de um meio que é o ar, que tem uma certa densidade, para um meio que é a água, que tem uma densidade maior do que o ar. Essa passagem do raio de luz de um meio para um outro meio com diferente densidade é chamado de refração. A refração ela é caracterizada por duas propriedades básicas. Uma propriedade dela nós vamos ter que lembrar sobre a questão de como a luz viaja nos meios. Né?
Nós vimos lá nas nossas aulas iniciais que a luz ela tem uma velocidade de deslocamento imensa, né? Essa velocidade medida para o vácuo corresponde a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E experiências em laboratório têm mostrado que quando a luz viaja em meios mais densos, a sua velocidade se reduz gradualmente, de forma inversamente proporcional. Quanto maior a densidade do meio, menor é a velocidade da luz. E, além disso, galera, uma consequência interessante disso, que une a óptica com a relatividade de Einstein, é que se a luz é inversamente proporcional à densidade do meio, então, em um meio onde a densidade é zero, a luz viaja com sua maior velocidade possível. E isso bate com a relatividade, né? Limite da velocidade da luz e da velocidade de qualquer outro corpo material é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok. Então, nós temos um problema aí com a refração, que é o seguinte. Já que a refração é a passagem da luz de um meio para um outro meio de diferente densidade, isso significa que o raio de luz que penetra nesse novo meio terá uma alteração na sua velocidade. Sua velocidade vai mudar. Como que a sua velocidade vai mudar? Depende da densidade desse meio. Se o meio é mais denso que o inicial, a velocidade da luz é reduzida. Se o meio é menos denso que o inicial, a velocidade da luz é incrementada, ela aumenta. E uma outra consequência dessa primeira consequência, ou seja, o fato da velocidade da luz se alterar, ocasiona juntamente uma declinação angular, uma mudança na direção original de propagação do raio de luz. Essa mudança acontece como nessa figura aqui, ó, quando o raio de luz sofre uma declinação para dentro da superfície, e esse raio de luz refratado, que é o raio de luz que passou por outro meio, ele também vai definir um ângulo com a normal, a mesma normal que nós definimos inicialmente. Esse ângulo aqui é chamado ângulo de refração. Então, galera, temos 3 ângulos. Ângulos de incidência, que é esse ângulo aqui, entre o raio incidente e a normal. Ângulo de reflexão, que é o ângulo entre a normal e o raio refletido. E ângulo de refração, que é o ângulo entre o raio refratado e a mesma normal. Portanto, galera, fechando, refração da luz é um fenômeno que ocorre quando a luz passa de um meio transparente para um outro meio transparente, sofrendo mudança no módulo da sua velocidade e na sua direção original de propagação. Foi um problema que ficou em aberto durante muito tempo, estudar um pouco mais profundamente como é essa deflexão que o raio de luz sofre quando ele passa de um meio para outro. Como que esse raio sofre deflexão? Essa deflexão depende da densidade até que ponto? Como que eu sei que quando a luz passa de um meio para outro, o raio vai diminuir o ângulo de refração ou aumentar o ângulo de refração? Essa pergunta gerou vários estudos, vários confrontos entre pesquisadores e culminou com uma lei extremamente importante que vamos ver agora. Está aí na tela de vocês um fenômeno muito comum que a gente vê o tempo todo, que é a consequência da refração da luz. Bom, então, tudo isso eu falei, né? E o que acontece? Na ideia de tentar entender a refração, como que o raio de luz sofre deflexão, como que a velocidade muda de um meio para o outro, os físicos foram obrigados a definir uma grandeza que relaciona a capacidade do meio em frear a velocidade da luz. Essa capacidade do meio foi chamada de índice de refração absoluto, ou simplesmente índice de refração. Cuidado, galera. O que é o índice de refração de um meio? É uma característica do meio e ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é a máxima velocidade possível. A partir de agora, galera, toda letra C minúscula que vocês virem significa velocidade da luz do vácuo. É uma constante
Fale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo, C, sobre a velocidade da luz naquele meio. Então, vocês conseguem ver, galera, é o seguinte. O índice de refração é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade da luz. Então, se um certo meio reduz muito a velocidade da luz quando ela passa para ele, significa que esse meio é muito denso. Lembram? Porque a velocidade da luz ela é inversamente proporcional à densidade do meio. Quanto mais a matéria é compactada, mais ela dificulta a passagem da luz. Então, em meios mais densos, a velocidade da luz será reduzida e o índice de refração será maior. Em outras palavras, o índice de refração é uma medida diretamente proporcional à densidade do meio. Toda vez que eu falar para vocês meio com maior índice de refração, eu estou falando que é um meio mais denso. Toda vez que eu disser meio com menor índice de refração, um meio menos denso. Ok, galera? E só lembrando, se é mais denso, menor velocidade da luz. Se é menos denso, maior velocidade da luz. Pode falar. Como que o átomo afasta o fóton? Na verdade, ele não afasta o fóton, não. Na verdade, ele interage com ele, tá? Existe um fenômeno, não sei se vocês já chegaram a estudar na física, comigo vocês estudaram lá em eletrostática, no começo do ano que eu comecei com isso. A ideia, Aleph, é o seguinte: se um fóton caminha sobre a matéria, ele vai literalmente colidir com átomos no seu caminho. Só que essa colisão resulta em alguns processos. Por exemplo, se a energia que esse fóton tem corresponde à diferença de energia de algum nível quântico ali da eletrosfera do átomo, então esse fóton será absorvido. Ao ser absorvido, esse fóton faz o elétron pular de uma camada mais interna para uma camada mais externa. O átomo fica excitado. Mas quase que instantaneamente, esse elétron excitado retorna para o estado inicial e remite esse fóton para o espaço. Só que esse fóton, agora ele vai ser remitido diferente. A gente diz que esse fóton sofreu absorção seguido de espalhamento. Se o fóton tem uma energia que não corresponde à diferença de energia entre os níveis dos átomos daquele material, então o fóton colide literalmente com o átomo inteiro, Aleph, como se fosse exatamente uma colisão elástica. Nessa colisão, o fóton é desviado de sua posição e isso vai interferir em todos os fótons que estão movimentando ali, constituindo essa luz. Tá? Isso é a interação da luz com a matéria. Então, o índice de refração, galera, é uma propriedade do meio. Tá? Vocês têm que ficar ligados nisso. Hein? E ele define a capacidade do meio em frear a luz, quando a luz passa por esse meio. Então, o índice de refração, por exemplo, da glicerina é 1,9. O que quer dizer isso? Quer dizer que a glicerina tem capacidade de reduzir a velocidade da luz para 1,9 vezes. Ou seja, a velocidade da luz, o valor da velocidade no vácuo dividido por 1,9. O índice de refração do diamante é 2,42. O que quer dizer isso? No diamante, a luz tem uma velocidade que é igual à velocidade da luz no vácuo, dividido por 2,42. É reduzida para mais da metade. Ele freia a luz drasticamente quando a luz penetra. Então, índice de refração, lembrem disso. Índice de refração é uma proporcionalidade. É uma ação à velocidade maior possível que a da luz. É quantas vezes a luz se torna menor quando ela penetra no meio, ok?
Porém, existe uma outra propriedade importante, que é quando a gente trata de uma luz monocromática, por exemplo, monocromática, por exemplo, é uma luz azul, né? É a luz caracterizada por uma frequência que está nessa faixa aqui, ó. Toda luz caracterizada por uma frequência, desculpa, nessa faixa aqui, luz azul. E essa luz é uma luz monocromática. Porém, né, nós sabemos que a luz branca é uma luz policromática, é uma luz formada pela composição de todas as frequências do espectro que vai desse valor aqui, né, 4 vezes 10 a 14, até esse, 7,6 vezes 10 a 14. E o que acontece é que quando a luz policromática, a luz branca, incide numa superfície transparente e vai ocorrer o fenômeno de refração, a experiência tem mostrado que essa luz sofre um processo chamado decomposição de todas as suas luzes monocromáticas. Em outras palavras, as luzes monocromáticas, as frequências monocromáticas, elas têm, elas próprias, um índice de refração diferente para cada meio. Em outras palavras, pessoal, melhor dizendo, o índice de refração é uma propriedade do meio e também, a partir das experiências com a luz policromática, foi verificado que o índice de refração é diferente para cada tipo de luz que entra naquele meio. Cada tipo de luz vai sofrer uma frenagem diferente quando ela passa para o meio mais denso, e a consequência disso é que cada tipo de luz vai sofrer um desvio angular diferente. E justamente por isso, por sofrer desvio angular diferente, elas se separam, formando a sequência de cores característica do arco-íris. Notem aqui que o índice de refração do violeta é 1,53, né? E o índice de refração do vermelho é 1,51. O que isso quer dizer, pessoal? Suponhamos que uma luz branca incide na superfície de um meio transparente, um prisma, por exemplo, de vidro. Quando a luz branca incidir nesse prisma, cada uma dessas cores sofrerá redução diferente em suas velocidades. Então, para o vidro, olha só, para o bloco de vidro, o violeta sofre a maior frenagem de todos. Tem a sua velocidade mais reduzida em relação a todas as outras cores. Em seguida do violeta, que tem a velocidade reduzida mais da metade, vem o azul, depois o verde, depois o amarelo, depois o laranja e depois o vermelho. Note que é uma diferença pequena, né, galera? Ó, na segunda casa decimal. Mas isso tem graves consequências. A consequência disso é, por exemplo, a formação do arco-íris. Porque o índice de refração diferente promove o desvio angular diferente, e o resultado do desvio angular diferente é a formação das cores características do arco-íris. Né? O arco-íris, então, ele é promovido, ele é formado pela refração, né, seguida da decomposição da luz. Então, imagine que uma gotícula de água, né, uma gotícula de água na atmosfera, a luz branca sofre uma primeira refração ao passar para o interior dessa gota. Nessa primeira refração, cada cor sofre um desvio angular diferente. Esse desvio angular vem do vermelho até o violeta. Em seguida, essa sequência de cores já separadas incide na outra face da gota e agora elas sofrem reflexão. Ao sofrer reflexão, eles caminham em direção à terceira face e conseguem sair sofrendo refração. Nesse processo de refração, as gotas, as cores sofrem mais um desvio, acrescentando o primeiro. O resultado disso é que elas ficam completamente separadas, formando exatamente essa sequência de cores, desde o violeta até o vermelho, que são as chamadas cores do arco-íris. Né? Então, galera, para ter arco-íris, não é preciso ter chuva. Não se forma arco-íris onde tem rio, tem mar. Você pode fazer arco-íris em sua casa em qualquer momento. Tem luz e tem gotículas de água na atmosfera, vai ocorrer a formação do arco-íris. Então, com uma mangueirinha lá, você joga águas para cima, né, e com uma lanterna mesmo, à noite, você consegue formar
essa sequência aí do arco-íris. Então, vamos lá ao que interessa. A refração, assim como a reflexão, é regida por duas leis. A primeira lei da refração é idêntica à lei da reflexão. Ela fala o seguinte: o raio incidente anormal à superfície de separação e o raio refratado estão no mesmo plano. Em outras palavras, são coplanares. Está aqui, então, anormal, o raio incidente, o raio refratado. O que essa lei está falando? É que esses raios e anormal estão todas elas no mesmo plano. Esse plano aqui que vocês estão vendo aqui, ó, nesse sistema aqui. Em outras palavras, não tem como esse raio incidente chegar aqui e refletir assim para dentro da página, ou refletir para fora. Ele mantém esse plano inicial que é formado entre ele e a normal. É uma propriedade geral da luz. Essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei que veio daquele resultado que eu falei para vocês agora há pouco, que houve uma corrida, né, no sentido de tentar entender como que ocorre aquele desvio angular da luz quando ela passa de um meio para o outro. E um trabalho que se tornou considerado, né, mais próximo da realidade pela comunidade científica foi o trabalho desenvolvido por Snell e Descartes, e ficou conhecido como a segunda lei da refração, ou lei de Snell-Descartes. Eles estudaram desvio angular no laboratório para diferentes meios, para diferentes ângulos de incidência, e eles conseguiram chegar numa equação importante, que fala o seguinte: o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao índice de refração do meio 2, para onde a luz foi, sobre o índice de refração do meio 1, de onde a luz veio. E isso é uma constante, né? Dá um valor constante. O que eu quero dizer com isso? Cada ângulo de incidência que eles colocaram à luz, eles mediram o ângulo de refração diferente. Aí eles dividiram isso aqui por isso aqui, dá um valor lá com vírgula. Depois eles dividiram os índices de refração do meio 2 e do meio 1. Essa divisão dá valor. Aí eles foram lá e mudaram o ângulo de incidência de novo. Quando eles mudaram o ângulo de incidência, o ângulo de refração mudou. E quando eles fizeram a conta, deu o mesmo resultado. E ficaram brincando com isso, mudando o ângulo de incidência milhares de vezes. E esse resultado sempre dava o mesmo. Então é um resultado empírico, galera. É um resultado que os caras chegaram nele por experimento e é incontestável. Ficou conhecido como a lei de Snell-Descartes. E quando você multiplica isso aqui cruzado, né, esse vezes esse, igual a esse vezes esse, você chega na forma mais conhecida da lei de Snell-Descartes, que vocês com certeza já viram aí no ensino médio. N1, seno de θ1, igual a N2, seno de θ2. O que quer dizer isso? O produto do índice de refração de um meio pelo seno do ângulo formado pela luz e a normal é constante. Isso é constante para o meio 1 e é constante para o meio 2. A lei de Snell-Descartes, ela traz umas consequências interessantes, pessoal, e explica aquilo que eu deixei para vocês como pergunta lá no começo, em aberto, que é qual lei, qual equação consegue prever o desvio angular do raio de luz na refração. Está aqui. Vamos explorar essa equação. Olha só. Vamos supor que a luz está no meio 1 e ela vai penetrar para o meio 2, sofrendo refração, e esse meio 2 é mais denso. O que significa o meio 2 ser mais denso? Ele tem maior índice de refração. Isso está escrito aqui, ó, N2, N1 menor que N2. Índice de refração do meio 1 menor que o índice de refração do meio 2. Bom, vamos lá. Luiz, tá baixo o som. Para descobrir como que o raio de luz vai sofrer refração, vamos aplicar essa equação, vamos estudar essa equação. Primeiro, galera, é o seguinte, ó, se o raio de luz seguisse a sua trajetória original, ele simplesmente faria isso, a trajetória pontilhada aqui, ok? Então, na refração vai ocorrer um desvio.
ou um desvio angular para fora, correspondendo a um ângulo de refração maior, ou um desvio para dentro, correspondendo ao ângulo de refração menor. Tá? O que vai acontecer, a gente tira aqui. Ó. Vamos lá. N1 é menor do que N2, mas o produto tem que dar o mesmo valor. Pensem nisso. O produto do N pelo seno tem que dar o mesmo valor. Então, se o N1 é menor que o N2, o seno de θ1 é maior que o seno de θ2. Em outras palavras, o N e o seno são inversamente proporcionais. Se a luz passa para um meio de N maior, isso significa um ângulo menor. E um ângulo menor de refração significa um desvio do raio de luz para dentro, como vocês estão vendo nessa figura aqui. Então, galera, é só pensar o seguinte: a luz vai sofrer um desvio inversamente proporcional ao meio. Inversamente proporcional, desculpa, à densidade do meio. Se o meio é mais denso, né, N maior, ângulo menor. Ok? Se o meio é menos denso, N menor, ângulo maior. Olha aí o exemplo. Se a luz passa de um meio 1 para um meio 2, que é menos denso, menor índice de refração, então o N desse meio é menor, o ângulo desse meio vai ser maior. Quando eu falo menor ou maior, pessoal, é comparado com o ângulo de incidência, tá? Ó, menor que o ângulo de incidência, desvio para dentro. Maior que o ângulo de incidência, desvio para fora. Então, o resultado é o seguinte, pode anotar isso aí, galera, isso é importante. Toda luz, toda vez que a luz passa para um meio mais denso, o raio aproxima da normal. O que quer dizer o raio aproximado da normal? Meio mais denso, ângulo menor, aproximou da normal. Toda vez que o raio de luz passa para um meio menos denso, o raio de luz afasta da normal. Em outras palavras, meio menos denso, densidade menor, ângulo maior. Ok? Então, é só lembrar dessa relação inversamente proporcional. E, além disso, lembrar, quando eu falo densidade maior, eu estou falando maior índice de refração. Densidade menor, menor índice de refração. Oi. Pode falar? No espaço ele faz 90 graus com a normal ou zero? Não entendi. Como assim no No espaço? espaço, No a espaço, no vácuo? refração, tipo, para entrar do ar para o espaço, por exemplo. O ângulo do espaço com relação ao normal é 90 ou 0? É 90, né? Que é seno de 90 igual a 1? Espaço que você fala o vácuo, né? Lá fora. É o É isso? vácuo. Tá. É isso. Você está tentando dizer, por exemplo, o raio de luz que vem do vácuo e penetra na atmosfera, né? Não, o ângulo não é 90. Na verdade, existe algum ponto do planeta Terra onde os raios de luz chegam fazendo 90 graus. Aí o ângulo vai ser 90. Mas existem outros pontos, que é a grande maioria, onde os raios de luz vão incidir na atmosfera fazendo um ângulo diferente de 90. Nesses pontos onde a incidência é diferente de 90, vai haver mudança na direção do raio de luz para dentro da atmosfera. Aí haverá refração. Mas em uns pontos específicos, onde o raio de luz está na mesma direção até o Sol, vai ser 90 graus e o raio de luz não sofrerá desvio, que é o que eu vou falar agora. Tá aí, ó. Se o raio de luz incidir numa superfície fazendo 90 graus, olha essa equação, galera. N1, seno de θ1, igual a N2, seno de θ2. O que está dizendo aqui, galera? Se ele incide fazendo esse ângulo aqui com a normal, né? Esse ângulo aqui é zero. Lembrem disso. Porque esse θ é o ângulo entre o raio e a normal. Se ele incide fazendo 90 graus com a superfície, é porque ele está em cima da normal. O ângulo é zero. E seno de zero é zero. O lado esquerdo dá zero.
toda a conta do lado esquerdo dá zero. No lado direito, também tem que dar zero. Isso significa que o raio não sofre mudança na sua direção original, ele continua em linha reta. Okay? Pessoal, na próxima aula eu vou falar de algumas aplicações da refração, por exemplo, o que o Túlio perguntou sobre refração na atmosfera terrestre, miragem, lâmina de face paralela, dióptros, e depois a gente termina em lentes. Tá?